Instagram, tira o som do Instagram. Tirei, peraí. Ele já está fora, tá com microfonia aí? Está escutando microfonia? Alguma coisa? Estou um pouco. Você precisa tirar o som do Instagram. Fica só um. Porque eu baixei o som para não escutar mais, né? E deixei o microfone ligado, tá certo? Ah, agora tá. Melhorou. Ok. Tudo que eu pude, tirei. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá tudo bom, certinho, tá né? ótimo. Acho que Maravilha, tá bom. maravilha. Tá bom, estamos no ar. Olá, seja bem-vindo, Joelson. Acabou de entrar. Adilson. Adilson, meu companheiro. Quanto tempo? Ribeiros aqui. Ribeiros também acabou de entrar. Catila, seja bem-vinda. Michele também, seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho mais algumas pessoas entrar. Isabela, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Adilson, pá, sempre na luta, é isso, tem que ser. Bruno Mediotti, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Ok, então estamos ao vivo agora também no Facebook, na página do Grupo Voxil e na página também da AgriSoft, já estamos ao vivo. Marcelo, eu vou começar por me apresentar. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui me conhecem-te menos, mas alguns não me conhecem. Kleber, seja bem-vindo também. Então, eu sou o Joel, engenheiro Joel, eu sou o CEO do Grupo Joxil, uma empresa que se dedica a prestar serviços na área de consultoria empresarial e na área de tecnologia também. Né? Temos também algumas participações em alguns negócios na área de transporte e também de comércio exterior, mas, no geral, nós somos mesmo fortes em consultoria empresarial. É uma empresa que já está aí a caminho de 15 anos, temos 14 anos de empresa, né? De experiência já, temos várias atividades desenvolvidas ao longo desse período e temos aí vários projetos em carteira. Agora eu vou deixar o Marcelo se apresentar um pouco, mas antes deixa eu fazer a minha apresentação e depois tu te apresentas, Marcelo. O Marcelo está aqui, um engenheiro agrônomo também, um parceiro e sócio do Grupo Joxil. Na verdade, ele é CEO da AgriSoft, que é uma empresa também de 30 anos aí de mercado. Marcelo tem 30 anos de mercado, mas acho que a AgriSoft tem uns 20 anos de existência. E o Marcelo, há 10 anos, juntamente com a Joxil, nós temos atividades em Angola, ligados ao agronegócio, consultoria, serviços ligados ao agronegócio. Na verdade, é uma joint venture que surgiu há 10 anos atrás. Então, juntos, Marcelo e eu temos desenvolvido essas atividades no Brasil, mas mais concretamente em Angola também. O Marcelo conhece bem Angola, já esteve conhece várias províncias melhor do que eu. O Marcelo é mais o homem de terreno mesmo, então conhece várias províncias, conhece lugares longínquos que alguns de nós se calhar nem conhecemos, alguns de nós angolanos se calhar nem conhecemos, mas o Marcelo conhece muito bem. Marcelo, eu falei um pouco daquilo que eu sei de você, mas eu vou deixar agora tu te apresentares e falares um bocadinho sobre você e o que fazes e a tua empresa. Aí uns minutos antes de iniciarmos propriamente com o nosso tema. Perfeito. Bom, nós fundamos a AgriSoft faz muito tempo, já foi em 95. A gente começou como uma empresa de software para a área rural.
A ideia era, inicialmente, basicamente, nós fazemos softwares, tá? Então, primeiro, eu estou vendo aqui entrando bastante pessoas, então, agradecer a presença aí das pessoas que estão chegando. É isso aí, sejam todos bem-vindos. Marcos, o Fábio, o Giovanni Buriti, faz tempo, hein, Giovanni? Felícia também está conosco. O Anderson está conosco também. Tem várias pessoas a entrar. Vamos lá, está a dar um bocadinho de microfonia aqui, alguém está a dizer que está a dar um bocadinho de microfonia, vou tentar diminuir um bocadinho aqui o meu som para dar menos microfonia. Vamos lá, espero que tenha melhorado um bocadinho aí a microfonia. Obrigado, quem me mandou foi o Ribeiros aqui, obrigado pelo toque, vamos tentar melhorar aqui. Somos inexperientes, mas estamos a tentar nos adaptar aos novos momentos. Vamos lá. Bom, maravilha. A gente está, então, comentando um pouco o que nós temos feito. A gente é uma empresa de software, inicialmente, mas com o decorrer do tempo, nós começamos a atender as empresas no Brasil. A gente aqui chegou no Brasil ter 15 mil clientes. Nós começamos em 2008 a fazer projetos em Angola. Tivemos a felicidade de encontrar uma empresa como a Joxil, que a gente pôde trabalhar e se inteirar muito em projetos. E nós começamos a desenvolver projetos, montando processos e a viabilidade econômica, deixando uma fazenda, uma propriedade rural pronta para trabalhar. Então, a gente realizou trabalhos, fazendas de milho em Malange, fazendas também de produção de grãos na região do Kwanza Sul e Kwanza Norte, fazendas de citros em Huila, lá em Umpata, e trabalhamos com fazendas em Uambo, fazendas de suíno, aves, produção de grãos, piscicultura também, e na região lá do Cunene também a gente trabalhou com fazendas da parte de pecuária de corte. Para nós, poder trabalhar em Angola, nesses projetos, tem sido sempre uma satisfação muito grande, porque a gente percebe que Angola tem um potencial agrícola muito forte, existe uma expectativa de crescimento que a gente vê que ela está cada vez mais se consolidando dentro da estrutura do setor rural, e nós percebemos que a gente pode, com um trabalho bem organizado, trabalhando em sintonia com o empresário rural, fazer projetos de viabilidade econômica e de produção, gerando divisas para Angola. Então, muito bem, Marcelo. Só para contextualizar mais algumas pessoas que estão a entrar, então, hoje nós temos a nossa live falando um bocadinho sobre a informatização de fazendas. O Marcelo é o engenheiro agrônomo, sócio fundador da AgriSoft, tá? Tem mais de 15 mil projetos executados de informatização de fazendas, alguns juntamente com a Joxil, outros não, os mais antigos não, mas muitos juntos, outros não. Nós estamos juntos a trabalhar numa joint venture, que é a AgriService, né? Então, junta a expertise em consultoria empresarial da Joxil, juntamente com a expertise de campo da AgriSoft, né? Então, só para fazer um preâmbulo do motivo dessa nossa live, né? Nós estamos a viver um momento não muito bom, né? Vamos dizer assim, da história humana, não muito bom, mas que, ao mesmo tempo, também é um momento de aprendizado para todos nós estamos a aprender muito desse momento, e ficou muito claro nesses últimos dias. Seja muito bem-vindo, Valéria, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Valéria. Gustavo também, seja bem-vindo. Continuando o meu raciocínio, ficou muito claro que as empresas que não se adequarem ao momento atual vão ter muitos problemas, né? E, obviamente, uma das coisas que também ficou muito claro com a necessidade desse distanciamento social que nós estamos a praticar, estamos todos nós em quarentena, quase que uma quarentena mundial, a maioria dos países estão a praticar o distanciamento social,
ficou muito claro, então, a importância da tecnologia para que muitas empresas continuem a operar. Muitas empresas não estão mesmo a operar, elas estão paradas porque não tinham condições ou não prepararam condições de tecnologia para que elas pudessem continuar a operar em momentos como este. Betinho Bartolomeu, seja bem-vindo também. Algumas empresas prepararam-se para tal, e essas empresas que se prepararam para isso, que se prepararam para tal, elas estão na vanguarda, elas têm uma vantagem competitiva. Isso fica muito óbvio quando nós vemos, por exemplo, que as maiores empresas hoje são empresas de tecnologia, Amazon, Google, Facebook, enfim, e tantas outras, Oracle, são todas empresas de tecnologia, são as maiores empresas do mundo. Então, fica muito claro que a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, ela tem cada vez mais valor. E o Covid veio destapar isso, veio mostrar que, de fato, ela tem grande valor. E não só isso, que não importa o teu negócio, não importa qual seja o negócio, não importa qual seja o local onde se desenvolve esse negócio, cada vez mais fica óbvio da necessidade de haver mecanismos de controle, mecanismos de gestão ligados à tecnologia e que possam facilitar uma atividade remota. Então, o nosso tema vai mais ou menos girar em torno disso, né? Mais focado na área de agricultura, informatização de fazendas. Então, eu já vou logo para o Marcelo e vou fazer a primeira pergunta. Perfeito. Marcelo, por que nós temos que informatizar as fazendas? Por que informatizar uma fazenda? Bom, basicamente porque hoje um empresário rural, ele tem uma infinidade de atividades dentro da fazenda. Então, ele tem que controlar máquinas, estoques, atividades agrícolas ou atividades pecuárias, questões fiscais, trabalhistas. Então, todas essas questões exigem uma série de frentes de trabalho e de responsabilidades. O fazendeiro hoje não é mais um fazendeiro, é um empresário. Ele tem um monte de coisa para fazer. Dentro desse contexto, se ele puder ter uma ferramenta em que ele consolide todas as informações e elas estejam ali organizadas e integradas, isso vai possibilitar esse fazendeiro rapidamente ter uma visão clara de decisões que deve estar tomando e ter informações organizadas para poder avaliar as situações. Então, um software vem nesse sentido, consolidar todos os dados e possibilitar a integração de várias operações. É isso aí. Realmente, hoje, cada vez mais mesmo no campo, se precisa de especialização, né? Então, quem não se especializar, realmente ela acaba por ficar para trás, né? Só aproveitando para deixar também aqui um toque para quem nos assiste, que podem fazer perguntas, tirar dúvidas. Marcelo e eu teremos muito prazer em responder a essas questões e dúvidas que forem surgindo durante a nossa conversa. Marcelo, uma outra pergunta que eu ia te fazer toda fazenda ela pode ser informatizada? Qualquer fazenda ela pode ser informatizada? Se a gente pegar e a nossa conversa tivesse ocorrendo, vamos dizer, há 30 anos atrás, a gente ia falar que o comércio, a indústria pode ser informatizada, mas uma fazenda praticamente seria uma coisa muito distante da realidade, diríamos que não é possível, tá? Passados os anos, o que a gente percebe é que várias tecnologias foram surgindo. Hoje, nós vemos que as fazendas têm processos que são organizados, como plantio, preparo do solo, tratos culturais, colheitas, ou na pecuária, a gente tem nascimento, pesagem, manejo, troca de animais de pasto. Então, são procedimentos que são todos eles rotineiros. Consequentemente, você consegue informatizar uma fazenda tendo uma série de informações organizadas de como poder proceder a cada momento. Nesse sentido, o que é importante é o fazendeiro ele ter um pouco de organização para ele poder instalar um software e esse software, eventualmente, vamos dizer, repercutir todos os resultados que ele está almejando. Colocando ainda, Joel, um ponto, diria o seguinte, para você buscar informatizar uma fazenda, todas são passíveis. Algumas coisas têm que ser consideradas. Por exemplo, uma fazenda pequena, o impacto financeiro é maior do que uma fazenda grande, tá certo? Que é natural de acontecer. Mas as preocupações de uma fazenda pequena e grande são as mesmas. Então, ela também tem a demanda. Um segundo ponto,
está relacionado a essa fazenda ter uma base mínima de organização. Ela precisa estar um pouco organizada, senão você vai gastar muito tempo na implantação. Então, a boa organização precede o uso da informática. O terceiro ponto que eu colocaria são as pessoas da fazenda. A gente sabe que um projeto de informatizar uma propriedade de pecuária, agricultura, com máquinas, as pessoas vão fazer a diferença. Então, a gente precisa de uma equipe de campo que ela esteja, acima de tudo, comprometida na coleta de dados. Então, você que é empresário rural, que tem uma propriedade, no final vai ter um papel de cobrar, dar exemplo e ser um agente de mudança, para fazer com que essas rotinas, essas coletas de dados, efetivamente ocorram com sucesso dentro da propriedade. Muito bem, Marcelo. Tem algumas perguntas que estão a ser feitas e eu vou, na medida do possível, ir compartilhando essas perguntas também consigo. Mas, antes de fazer a pergunta, só sobre isso que você falou, uma das particularidades, principalmente para quem nos ouve de Angola, é exatamente que nós temos as fazendas, nós temos aquelas fazendas muito grandes, né, que são dos grandes empresários e grandes produtores, grandes grupos, mas nós também temos agricultura familiar. Na verdade, a agricultura familiar é algo muito forte em Angola e talvez as pessoas se perguntem, mas será que é possível eu também informatizar a algum nível uma fazenda ou vamos dizer, uma terra que é utilizada para a agricultura familiar? Bom, essa pergunta é interessante. Eu acredito que a maioria das pessoas que nós estamos conversando já estão há algum tempo, têm experiência no campo, e a gente pode observar, não só em Angola, mas em várias partes do mundo, duas grandes tendências. As duas grandes tendências são as seguintes. Primeiro, você tem cada vez mais plantas e animais melhorados geneticamente. Então, a genética, a melhoria, vamos dizer, de culturas, de animais, é uma tendência que ela tem se consolidado cada vez mais ao longo dos anos. E a segunda grande tendência que a gente pode citar é a administração profissional. Aquele fazendeiro que há uns anos atrás não administrava a propriedade, cada vez mais ele está, vamos dizer, ele está tendo dificuldade de gerir a operação dele. Você necessita ter uma administração profissional, no final, independente do seu tamanho. É claro que se você tiver uma fazenda muito pequena, isso pode até ter um impacto maior, mas as suas preocupações de controlar custo, de gerir os recursos que dispõe, de poder fazer um planejamento, de poder ter estimativa do que está ocorrendo, independe do tamanho da propriedade. Então, eu sugiro que, se você, meu amigo, tem uma propriedade e ela tem um porte um pouco menor, se preocupe em ter uma estratégia bem feita, porque a eficiência vai fazer a diferença. Talvez você tenha que pegar uma lavoura de valor agregado maior para poder ter um rendimento melhor, utilizar os recursos até associado com outros para você poder ter escala na operação, mas, com certeza, a administração ela é fundamental, independente hoje do tamanho e da atividade que esse empresário rural tem. Queria dar as boas-vindas aí ao Manuel Caras, é um amigo de longa data também, acabou de entrar. Seja muito bem-vindo e obrigado por prestigiar aí a nossa live. Uma pergunta que está sendo feita aqui pelo Adilson Rodrigues é a seguinte, eu sei que até nós vamos falar um pouquinho disso lá à frente, mas eu queria passar a pergunta dele. Essa ação, ou seja, informatizar as fazendas, ela minimiza custos operacionais? Perfeito. O que você diria, Marcelo? Vamos considerar o seguinte, tá bom? Vamos supor que você como empresário rural, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho com a mão. Bom, você tem o seu custo aqui, perfeito? E você tem aqui a sua diferença, que a gente vai chamar de receita. Você tem uma situação que você não gerencia receita, certo? Se você produz soja, milho, esse valor seu aqui, ele é constante. Essa diferença entre custo e receita a gente vai chamar de lucro. Então, consequentemente, quanto mais você puder ter informações organizadas e você reduzir o seu custo, maior vai ser seu lucro. Então, é fundamental você controlar a sua operação, porque você gerencia não é receita, você gerencia custo. Então, você conseguiu baixar seu custo,
você aumentou, consequentemente, seu lucro. Então, o importante nessa operação é você ter em mente o seguinte: a informatização da fazenda deve trazer, no final, 2 grandes pontos. Primeiro, fazer você ter informações organizadas para poder controlar, avaliar o que está ocorrendo e ter informações para você saber como decidir e reduzir e buscar uma redução de custo. Perfeito? Verdade. E principalmente nesse momento em que as pessoas estão a praticar o distanciamento, né? Imagina se você depende muito do olhômetro, vamos dizer assim, né? De olhar o que está a acontecer, o que não está a acontecer, você já vai ter dificuldades. Enquanto que se você tiver sistemas que consigam controlar toda essa operação, tanto a nível de gestão e quanto a nível de operação mesmo, é óbvio que você tem uma diminuição de custos, né? Tem uma diminuição de custos muito óbvia que acaba por acontecer. Isso acontece em todos os negócios e eu acho que no agronegócio não é diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos a viver um momento em que, inclusive, essa parte de informatização do processo, ela precisa ser antes, ou seja, na relação com os fornecedores, ela precisa ser durante o processo interno da empresa, e ela precisa ser o depois também, porque, por exemplo, a maioria vamos lá dizer, das empresas do ramo alimentício, de restaurantes, vamos dizer, propriamente, elas não pararam, mas elas estão a entregar os seus produtos através de iFood, Uber Eats e todas as formas de entrega, Tupuca, e todas as formas possíveis de entrega. Portanto, eu acho que na questão das fazendas também é a mesma coisa, né? Existe essa relação pré-produção, que ela pode ser muito bem gerida com sistemas informatizados. A operação propriamente dito, hoje é possível informatizar a operação, é possível comandar à distância, mandar à distância comandos para algumas ações. Nós até vamos também falar um bocadinho disso para frente, né? Para algumas ações a serem feitas na fazenda, e depois a entrega do produto final também, a relação com os fornecedores, com os clientes, e tudo aquilo que é o pós-produção também pode ser colocada nesse bojo aí de coisas. Imagine o seguinte: você tem na região de Malange terras férteis, com disponibilidade de água e condição climática perfeita. São terras distantes de Luanda, tá certo? Você tem ali na região do Kwanza Sul, Kwanza Norte, terras também com uma fertilidade boa. Você tem terras no Cunene, com áreas vastas que você pode fazer pecuária extensiva lá, colocando 10 mil, 15 mil cabeças, trabalhando. Você vai ter regiões como, por exemplo, a área de irrigação em Umpata. Então, você tem em várias partes de Angola, terras essas que estão distantes, eventualmente, se o empresário reside em Luanda. Então, ele necessariamente, ele não vai... As terras próximas de Luanda vão ter um valor mais alto, uma questão de especulação imobiliária, não são terras adequadas para você que pensa em fazer escala e ter um investimento. Você necessariamente vai ter que buscar terras com fertilidade, mas elas vão se encontrar distante. Então, como é que eu administro uma terra dessas distante, que vai ter ali, eu vou ter espaço, vou ter todas as condições de irrigação, fertilidade, condições técnicas para trabalhar? Eu preciso ter um planejamento agrícola, primeiramente, ter muito claro o que eu vou fazer, qual é meu planejamento, as decisões que eu vou tomar a curto, a médio e a longo prazo, escalonar o meu investimento dentro da operação, e eu preciso, em cima disso daí também, ter condições de envolver minha equipe de campo, porque você não está presente no dia a dia dentro da fazenda, tá certo? Você está com funcionários que vão ter que ter uma responsabilidade de realizar atividades que foram pré-estabelecidas, e você tem que monitorar essas atividades e acompanhar remotamente. Para isso, o fato de você poder fazer reuniões remotas e poder acompanhar relatórios das atividades realizadas é fundamental. Então, o importante é, passo 1, ter um planejamento. Passo 2, envolver sua equipe de campo. Passo 3, ter relatórios e informações para monitorar o que está fazendo. Passo 4, você tem que identificar os gargalos da sua operação. Você estando distante, vai ter problemas, como estaria perto. Então, vocês têm que ser muito claros esses problemas
E o passo 5, negociar com a sua equipe, que ela está no dia a dia da fazenda. Então, se você consegue negociar com a sua equipe essas informações, consegue contornar e minimizar os gargalos que tem na operação, tem um planejamento e tem uma rotina de comunicação com eles estruturada, você tem um bom caminho na operação. Os problemas vão fazer parte, mas vão estar dentro de um processo de administração. Tem duas perguntas que foram colocadas aqui, Marcelo. Eu sei que nós temos aí algumas coisas para avançar, mas acho que tem duas perguntas que foram colocadas aqui que eu não quero deixar também de passar para você. E estão a entrar novas pessoas, sejam todos muito bem-vindos, os que estão a entrar agora, o Robson, temos o Clóvis também, o Roberto, o Bruno, Giordano, temos várias pessoas a entrar, mas tem uma pergunta que foi feita aqui, eu não sei nem como você vai responder isso, mas eu vou te colocar. Por favor. Em relação ao custo, qual é o custo médio para isso? Bom, então vamos colocar, a gente está falando do custo de investimento na tecnologia. Eu vou aproveitar de fazer uma outra pergunta, para depois a gente poder avançar aqui nos nossos temas. Uma outra pergunta é a seguinte, a outra pergunta que está sendo colocada aqui pelo Robson, é a seguinte: existe muita resistência por parte dos proprietários a essa mudança, implantar tecnologia nas fazendas, ou eles aceitam de forma positiva essa mudança de mindset, vamos dizer assim? Bom, tá, eu acho que, então vamos começar pela última pergunta para a gente responder e a gente poder avançar. O campo, como a gente sabe, tá? Ele é uma atividade tradicionalista, é uma atividade que muitas vezes a mudança ela demora para acontecer. Só que a gente deve lembrar um fato. Nós estamos com um desafio, nós do campo estamos com o desafio que nós temos 30 safras para a gente produzir a quantidade de alimentos para atender a população mundial. Então o desafio é grande. Isso daí vem se mostrando nos últimos anos com o advento de várias tecnologias que estão chegando. Então, o fazendeiro hoje, ele é, na verdade, um revolucionário, porque ele está incorporando tecnologias como drones que estão chegando, agricultura de precisão, telemetria de tratores, microchips, GPS. Então, são uma infinidade de tecnologias que estão chegando no campo. Então, a mudança, ela foi mais resistente há um tempo atrás, existe ainda uma certa resistência, mas o fato é o seguinte, nós estamos sendo pressionados a essas mudanças para poder ter condições de atender o mercado. A população mundial, ela aumentou, as classes médias aumentaram, vamos pegar Angola, por exemplo, aumentou significativamente a população nos últimos anos, aumentou a classe média, que fez uma dieta alimentar mais sofisticada, onde a demanda de alimentos está muito forte. Então, não tem jeito. O fazendeiro vai ser pressionado e, para isso, ele precisa estar mais organizado para poder evoluir. O segundo ponto que me colocou, Joel, só para mim poder não me perder... Grande Geraldo, só antes de você ir para o segundo ponto, grande Geraldo aqui a nos prestigiar, Geraldo Dalla, é um escritor, um rapaz que eu conheço também há um bom tempo, e tem até um livro, nesse momento ele tem um livro aí na praça, só que o Covid acabou atrapalhando o lançamento do livro, mas com certeza brevemente teremos o livro do Geraldo Dalla aí no mercado, um livro interessante que vai ser bom para todos nós depois lermos, fazermos a leitura do livro do Geraldo. Mas vamos lá, a segunda parte, Marcelo. A segunda parte eu tinha perguntado, respondi primeiramente pela última, né? A segunda pergunta estava relacionada ao custo, perfeito. Bom, vamos colocar o custo, então, do ponto de vista da sua operação. Vamos imaginar que você, então, é um empresário rural e você toma decisões na sua fazenda. Vamos supor que você comete erros na propriedade. Quando você comete erros, normalmente é por dois motivos. Ou é porque você não conhece o seu negócio, que a maioria dos empresários conhece a sua operação, tá certo? Então, não é por falta de conhecer o negócio, mas as decisões eventualmente erradas que vêm a acontecer é por falta de informação. Então, a conta que nós devemos fazer é um pouco diferente, que eu sugiro. É que a gente avalie o seguinte, então, quando eu tomo uma decisão errada por falta de informação, quanto me custou essa decisão? Suponha que ela tenha representado 0,01% do seu patrimônio, tá bom? Se você tiver um patrimônio, vamos supor, de
500 mil dólares ou de $1 milhão, e você tomou uma decisão errada de 0,01%, e esse foi o custo da sua decisão errada, eu que lhe colocaria o seguinte: o investimento que você vai fazer para informatizar uma fazenda, em termos de, por exemplo, vai representar eventualmente de 2 a 5 hectares, vai depender do investimento de trabalho que vai ser feito, de 2 a 5 hectares. Então, se você tiver, por exemplo, vamos imaginar, 100 hectares, você está tendo um investimento de 2 a 5 hectares para fazer o gerenciamento desses outros 95 hectares daquela sua operação. Se você tiver uma área de 300 hectares, o custo seu vai continuar sendo 2 a 3 hectares. Então, é um custo baixo, e você consegue, com esse tipo de operação, ter um retorno desse investimento. A expectativa que a gente tem tido de retorno de investimento é de aproximadamente de 6 meses a 1 ano em cima do investimento feito. E é assim, Marcelo, eu vou até acrescentar um pouquinho a sua resposta, porque o custo, muitas vezes, nunca pode ser... Porque, assim, a tecnologia é algo intangível, né? Então, é difícil, às vezes, principalmente para aqueles que não estão acostumados a lidar com ela, mensurar ela em termos de custo. Por exemplo, um fazendeiro, o que é que ele vai calcular? Quais são os insumos que ele precisa para poder produzir, né? O que ele tem de produção e quanto ele vai vender essa produção. Uhum. Geralmente, é esse o cálculo tradicional que é feito. Portanto, se eu vou gastar X para ter os insumos e eu vou ter aqui no final um produto Y, quanto eu vou vender e quanto eu vou ganhar. Então, quer dizer, colocar a tecnologia nessa equação nem sempre é tão simples assim. Mas quando você começa a analisar do jeito que você colocou, peraí, você vai ter uma gestão melhor do processo com a tecnologia, e hoje com o Covid fica muito mais claro que não só do processo em si, durante, como eu já falei, mas o antes e o depois também, porque você hoje não consegue estar com as pessoas. Então, como é que vais fazer? Como é que vais estar com os teus fornecedores? Como é que vais estar com os teus clientes? Como é que vais gerir todo esse processo desde os teus fornecedores até o teu cliente final? Quer dizer, então fica muito evidente que ele tem um custo sim, mas esse custo se dilui. Acho que esses 6 meses que normalmente leva para pagar o investimento na informatização, acho que agora até deve cair bem mais o custo para se informatizar as fazendas, né? E é um custo que, feito uma vez, você vai ter apenas a manutenção, né? Você não vai ter que preocupar em fazer novos investimentos. E a partir do momento que você começa a ter um controle da sua operação, você pode identificar gargalos, pode identificar pontos de aumentar a produtividade. Então, vamos dizer, você sai de uma situação de estar refém para uma situação de ter controle do que está ocorrendo na sua operação, mesmo estando à distância. Isso mesmo. Deixa eu aproveitar e deixar uma pergunta aqui. Essa vem não daqui do Instagram, vem do Facebook, é do Cláudio de Andrade. O Cláudio está fazendo uma pergunta que eu achei interessante. Aumentar a produção em Angola será importante para a segurança alimentar em África? Isso é muito importante porque... Por que eu achei importante a pergunta do Cláudio? Grande parte das terras aráveis da África, se não me engano, cerca de 70% das terras aráveis de África estão na África subsaariana. E grande parte dela em Angola. Sim. Ou seja, se nós formos explorar o potencial agrícola de Angola, de fato ela pode ser um celeiro para a África em particular, mas não só para a África, mas para o mundo também. Então, o Cláudio Andrade ele fez essa pergunta: aumentar a produção em Angola será importante para a segurança alimentar? Antes de você responder, eu já dou até a minha resposta. Com certeza, não tem nem como não ser, porque por esses dados que eu acabei de falar aqui. Angola, se realmente for explorar o seu potencial agrícola, ela com certeza vai ser um celeiro, assim como o Brasil é hoje um celeiro em termos de alimentos, ela pode se tornar um celeiro para a África subsaariana e para a África em geral. Eu diria o seguinte: a gente, para nós, eu nem quero me estender muito nisso, porque eu acho que todo mundo sabe, certo? Que Angola realmente ela é vocacionada para ser uma liderança agrícola no mundo, não só para a África.
O grande desafio hoje que eu acho que a Angola tem que fazer, ela tem que estruturar as suas cadeias. Ela precisa estruturar suas cadeias de agronegócio, fornecedores de insumos, de peças, tratores. Você ter fazendeiros cada vez mais com uma visão empresarial, investindo no seu negócio, os fazendeiros trabalhando em cooperativas ou em associações, ter canais de distribuição da operação, porque a demanda existe. Angola importa hoje uma parte ainda significativa dos seus alimentos de uma forma realmente desnecessária frente à capacidade que ela tem. E o que eu entendo que, se a cadeia de negócio estiver estruturada, se as novas gerações que estão surgindo, indo para o campo, estão ficando no campo, cada vez mais estando capacitados, zootecnistas, veterinários, agrônomos, empresários do campo, cada vez mais focado em gerenciar o seu negócio, tá? Isso é muito importante para trabalhar, tá? Um ponto, microfonia, né? Falaram que estava dando microfonia aqui, Oi? Tá? Me falaram aqui, mandaram uma mensagem que estava dando microfonia, tá? Eu não estou mais, tá ainda? Não, para mim também não está, mas para mim aqui não está dando também não. Mas, então, só fechando, o que a gente entende é o seguinte, cadeia, que a gente tem que montar a cadeia do agronegócio, ter as novos profissionais chegando ao campo, certo? Porque a fazenda não é lugar para a gente, aquele idoso, é para a gente jovem. Hoje, as gerações novas que estão assumindo o campo, tá? E o terceiro ponto, a gente estruturar os mercados, de forma que você possa ter segurança para vender o produto, então, como contratos futuros, cada vez mais você trabalhar, vamos dizer, com a sua oferta e a demanda de alimentos. E eu acho que, nesse sentido, a pandemia no mundo está criando muito isso, quer dizer, cada país vai se fechar muito dentro de si, de forma que a segurança alimentar é fundamental atual frente a essa nova realidade que a gente está vivendo. Tá. Eu vou colocar aqui uma questão que o doutor Geraldo Dalla colocou assim, ele colocou aqui que os projetos no setor agrícola eles são de médio e longo prazo, e o custo de tecnologia geralmente é difícil de ser recuperado. Isso é verdade, podemos dizer que o custo de tecnologia, eu não sei se eu concordo muito, o custo de tecnologia ele é difícil de ser recuperado. Ele pede para você, como especialista, ajudá-lo a perceber isso. Veja bem, eu vejo uma coisa que a gente tem que colocar. A gente sabe que muitas vezes o incentivo é limitado, não é como num país de primeiro mundo que até pagam para você não plantar. A gente sabe que tem dessas situações. Então, o fazendeiro em Angola ele tem que se estruturar. O que eu sugiro que seja feito é o seguinte: nós devemos ter uma estratégia de investimento. Se você, na verdade, tem uma fazenda e você não investe nela, você pode não se endividar. Mas se você também não ganha escala para poder atender os mercados. Então, não é uma estratégia adequada. Em contrapartida, se você adota uma estratégia que você investe muito e você, de repente, está endividado frente a uma oportunidade que você está vendo, mas essa oportunidade demora para ocorrer, isso também é ruim. Então, me parece, como a gente sempre conhece, aquela sabedoria popular, o segredo da vida é o equilíbrio. E na fazenda também. Então, nós precisamos ter um plano de trabalho a curto, a médio e longo prazo que possibilite você fazer investimentos e tendo um retorno e continuar reinvestindo parte do seu recurso. Essa é a forma mais interessante de você poder trabalhar. A gente percebe, tá, devido a essas mudanças muito recentes, que acontece até investimentos, às vezes, que não tem retorno. Eu vou citar um exemplo. Se você, por exemplo, investiu em telemetria de tratores e você quer um monte de tecnologia nos seus tratores, mas você não tem funcionários capacitados ou não tem acesso à internet, essa tecnologia tem um gargalo ali que vai impossibilitar estar utilizando. Marcelo, eu vou até te interromper um pouquinho para que as pessoas que nos escutam entendam um pouquinho mais do que você está querendo dizer. Porque, assim, eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que hoje, o ter ou não ter tecnologia, na minha opinião, vai representar o sucesso ou o insucesso. Sim, concordo. Porque a tecnologia hoje ela é tão necessária quanto qualquer outro insumo. E, portanto, aqueles que não se adequarem a esse novo momento, com certeza, eles vão sofrer.
né? Na verdade, temos que começar a utilizar, em termos de processos, o BPM, né? Que é o Business Process Management, né? Então, quer dizer, o negócio, ele tem que ser automatizado, o processo, ele precisa ser automatizado. Obviamente, isso não quer dizer, às vezes, quando pensamos em automatizar o processo, às vezes temos a tendência de achar que isso vai substituir as pessoas. Não necessariamente vai substituir as pessoas, mas vai tornar o processo muito mais eficiente. Então, temos que aplicar o BPM na gestão. E isso é com tecnologia, né? Eu até me lembro que uma das particularidades da tecnologia que a Agrisoft tem a ver com o uso de SMS para se deflagrar ordens, comandos para processos. Eu sei que tem uma particularidade do software em que você consegue remotamente enviar mensagens, né, para a equipe de campo, a equipe que estiver em campo, e essa equipe de campo executar certas tarefas e automaticamente, né? Automaticamente. Na verdade, você pode deixar isso tudo programado e automaticamente eles recebem essa mensagem. Seja bem-vindo todos aqueles que estão a chegar agora. Nós temos aqui a Sirlene, temos o Gibarros também. Sejam bem-vindos todos que estão a chegar agora. Eu vou colocar até o seguinte. A tecnologia de você automatizar todo o processo é uma consequência da sua organização, tá? Então, vamos supor que um fazendeiro, um empresário rural, ele quer investir. Primeiro ponto, qual é a vocação do meu negócio? O que a minha fazenda pode fazer? Então, eu tenho que ter uma visão clara do que eu posso fazer com a minha fazenda. Segundo ponto é saber se eu tenho linha de financiamento para investir, se eu tenho recursos para poder fazer um investimento e começar faseado a minha operação. Então, começar com uma área um pouco menor e ampliando a minha área ao longo do tempo, tá certo? De forma que eu vou ganhando escala. Então, o que o fazendeiro deve fazer, esse empresário rural deve fazer, é ter uma visão de projeto. Nessa visão de projeto, ele vai se organizando, ele vai gerenciando pensando do ponto de vista de infraestrutura, contornando os gargalos de infraestrutura que ele vai tendo ao longo do tempo, e ele vai aumentando a operação dele. Com isso ocorrendo, ele vai, ao longo do tempo, podendo evoluir com o sistema. E aí, investimento em tecnologias, como, por exemplo, telemetria de tratores, informações via SMS, vai ser uma consequência da organização que ele está fazendo. Tá? Então, essa seria a minha sugestão. Olhe para a sua fazenda, monte um plano bem feito, solicite apoio de profissionais que possam lhe auxiliar nisso daí, para você ter uma visão clara de onde você está, para onde você vai e como você pretende fazer esse processo. Geraldo Dalla, vamos dinamizar essa fazenda que tu tens aí, vamos dinamizar. Joxil vai fazer um projeto para ti, vamos fazer um projeto interessante com começo, meio e fim, começar pequeno, como o Marcelo acabou de falar, mas a componente tecnologia, ela sempre tem que fazer parte. Não adianta nós acharmos que vamos fazer um projeto interessante sem termos sem termos tecnologia. Quer dizer, o motivo exatamente dessa nossa live é exatamente esse, para nós vermos que como a tecnologia hoje não é impossível nós dissociarmos a tecnologia de uma operação empresarial, seja ela qual for, por menor que seja, por mais simples que seja, por mais rural que seja, né? Por mais que seja feito lá no interior da província do Cunene, nós hoje precisamos ter componentes de gestão que nos permitam automatizar todo o nosso processo de gestão, né? Machine learning, hoje nós temos machine learning, nós temos também aplicar machine learning, porque os processos, eles, principalmente no campo, os processos, eles são repetitivos, né? Então, quer dizer, nós podemos, o computador, ele pode aprender a fazer isso, porque é repetitivo, ele aprende a fazer isso e depois ele pode dar os comandos que são necessários, né? Uma das coisas que nós encontramos é que muitas vezes as pessoas que estão no campo, elas não têm acesso, por exemplo, ao computador, mas... Marcelo? Acho que eu perdi o Marcelo. Marcelo? Sim, estou vendo você, tranquilo, voltou. Acho que eu perdi o Marcelo. Já voltou aqui para mim. Ok. Então, ok. Então, assim, nós às vezes podemos
digamos assim, não ter um computador propriamente dito, mas existem tecnologias alternativas. Hoje quase todo mundo tem um telefone, um smartphone. Então, quer dizer, a tecnologia pode ser utilizada, inclusive, com essa questão aí, essa feature que você falou dos SMS, para poder também operar. Temos uma operação gerida de forma mais automática e profissional. Joel, viu, um comentário que eu vejo é o seguinte: eu sempre me preocupo com uma frase que eu escutei uma vez de um fazendeiro: tecnologia aplicável. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso rápido. Eu estava no Cunene abrindo uma fazenda, e o que acontece? Nós tínhamos alguns tratores muito modernos e tratores antigos, mas com uma mecanização bastante rústicos. O problema que a gente tinha era o seguinte: às vezes uma tecnologia muito sofisticada, se você não tinha logística, quebrava uma peça num problema. Já aquele trator rústico, que não tinha tanta tecnologia, quebrava uma peça, um soldador ia lá e resolvia. Então, a gente tem que saber o seguinte: a tecnologia, não existe tecnologia boa ou tecnologia ruim, existe tecnologia aplicável. Então, a gente tem que olhar para a operação e ver o seguinte: qual é a tecnologia mais aplicável à minha realidade financeira, à minha realidade logística, à minha operação, de forma que eu possa ter, acima de tudo, uma operação que se realize. Porque, no final da história, a coisa mais importante numa fazenda é o lucro. A partir do momento que a gente está gerando lucro, não é produção, não é produtividade, a fazenda tem que se pagar. Então, o foco da operação é gerar lucro. Com o lucro ocorrendo, o resto a gente vai equacionar e vai resolver. Então, respondendo aí ao nosso amigo Geraldo, eu colocaria por último o seguinte: a tecnologia tem que ser aplicável, ela tem que ter uma estratégia, e o nosso foco é um só: gerar lucro. Com uma fazenda, às vezes, menor, uma fazenda maior, uma fazenda com mais estruturada, menos estruturada, mas gerando lucro. Gerando lucro, você consegue ter controle da situação e define o melhor caminho para seguir. Muito bem. Marcelo, agora eu vou, assim, acho que nós já conseguimos convencer as pessoas, e a maioria que nos ouve já está convencido de que precisa usar a tecnologia mesmo nas fazendas. Nós tivemos a conversar sobre alguns vídeos de alguns clientes que enviaram e que eles estão a operar normalmente porque têm sistemas de gestão informatizado e sistemas de processos também informatizados e que, portanto, estão a operar normalmente apesar da pandemia, né? Você até me mandou alguns vídeos mostrando isso, exatamente mostrando que quem se preparou para isso, ele nesse momento está na vantagem. Aqueles que se prepararam para esse momento, eles estão em vantagem, eles por acaso estão a poder sair na frente na competitividade em relação àqueles que não se prepararam. Mas, Marcelo, uma coisa que eu ia dizer agora, já para aproveitar, vender um bocadinho do nosso, como se diz em Angola, vender um bocadinho do nosso peixe. Existem vários tipos de software no mercado, né? Vários tipos de software de gestão de fazendas e gestão de processos, enfim. O que o fazendeiro precisa ter em mente ao escolher um software para poder aplicar na sua operação? O que ele tem que ter em mente ao fazer essa escolha? Legal, voltou. Bom, eu diria o seguinte: um fazendeiro, quando ele vai investir em tecnologia, ele deve buscar 4 coisas. Primeiro, ele tem um software que tenha um objetivo claro ao que ele propõe fazer. Por exemplo, se você quer um software de gestão de fazenda, não adianta você colocar um software de gestão de cálculo de ração. Então, você tem que saber, o software que você está buscando tem que atender aos princípios do que você deseja, então, para não evitar frustração. Segundo ponto, você tem que procurar um software que ele seja, acima de tudo, simples de trabalhar. Então, fácil de incluir dados, fácil de você entender o sistema. Não é você que tem que se adaptar ao software, o software que tem que se adaptar à sua fazenda. Então, você precisa de um sistema que seja simples de trabalhar, como segundo ponto. Terceira virtude que eu colocaria: o sistema, além de ele ser simples, ele tem que ser um sistema fácil de você rapidamente ver ele integrado. Tipo, você aplicou um insumo numa lavoura, deu baixa de estoque, automaticamente você já comprou o produto, já gerou o fluxo de caixa.
você já vai montando o custo da lavoura. Então, um sistema integrado que nenhuma planilha de Excel consegue fazer. Porque se você trabalha com planilha de Excel, você tem uma informação isolada, mas com software você tem uma operação integrada. Então, que o sistema tenha esse terceiro recurso de ter uma facilidade de integrar, de trabalhar com o sistema. E o quarto ponto é que você tem uma estrutura de suporte. Você necessariamente vai ter em algum momento alguma dúvida, dificuldade, faz parte da operação. Então, é fundamental que você tenha, dentro da empresa que está lhe auxiliando, que ela tenha um suporte rápido, adequado, então, que esse suporte, por exemplo, você possa trabalhar com ele via WhatsApp, Skype, e-mail, telefone, não interessa muito o modelo, mas é fundamental que você tenha condições, com essa estrutura, de poder tomar decisões dentro do seu sistema, tá certo? Então, eu corto ponto. Então é isso. Eu acrescentaria algo aí, Marcelo. O sistema ele precisa ser de fácil uso, né? Porque, conforme nós já dissemos, acho que você já disse isso há alguns minutos atrás, as pessoas no campo, as que estão na linha da frente, vamos dizer, que estão lá mesmo na operação, geralmente são pessoas mais simples, né? Com nível de escolaridade um bocadinho mais baixo, vamos dizer assim, quem está lá na linha da frente. Então, ele não pode ter um sistema que ele, para usar, é difícil, não pode ter dificuldades para usar o sistema, né? Então, o sistema ele precisa ser friendly, precisa ser easy, fácil de uso, né? Para o usuário final, né? E eu acho que, agora vendendo o nosso peixe, eu acredito que nós temos esse software, que tem todas essas qualidades. Ele é muito simples de utilizar, ele é barato. As pessoas podem pensar que é muito difícil de investir nisso, mas não é. Ele é muito barato, né? Depois podem entrar no site da agrisoft.com.br ou mesmo no site olha quem entrou, a doutora Wanda. A doutora Wanda acabou de entrar aqui. A doutora Wanda é veterinária, médica veterinária, é especialista em piscicultura. Né? E acho que tem mestrado em piscicultura e, de fato, ela é muito bom ela estar aqui porque ela pode fazer perguntas que vão contribuir muito para a nossa discussão. Já não temos muito tempo, mas ela pode fazer algumas colocações que vão contribuir muito aqui para a nossa discussão. O Leandro está dizendo aqui que um problema é a formação. De fato é. Mas, olha, o software que nós apresentamos, conforme nós já dissemos, ele é muito fácil de utilizar e também nós damos formação para as pessoas utilizarem o software. E não só para isso, existem outros tipos de formação muito rápida, muitos gratuitos na internet que podem facilitar o produtor ter noções de gestão, entender o mundo de hoje, porque o mundo mudou, nós temos que nos adaptar a isso. Nós todos estamos a ver que o mundo mudou, todos nós estamos a ter que nos adaptar a um mundo diferente daquele antes do Covid. O mundo antes do Covid era uma coisa, o mundo pós-Covid é outra, e nós todos estamos a ter que nos adaptar a esse momento. E então, de fato, temos que buscar informações, buscar meios para conseguirmos aprender mais. Podemos comparar quais são as tecnologias que existem hoje no mercado. Acho que é muito bom fazer essa comparação com as tecnologias que existem, aquelas que vão ser mais interessantes para o nosso negócio, como você mesmo falou, Marcelo. As ferramentas que nós utilizamos têm que se adaptar ao nosso negócio, não o negócio adaptar-se à ferramenta. Por isso é importante nós termos ferramentas que sejam adaptáveis, né? Uma ferramenta que seja adaptável. E existem, de fato, muitas ferramentas, mas eu diria que o nosso software é um software que ele realmente ele é adaptável. Ele é bem adaptável, ele é muito friendly, ele é muito easy de utilizar, né? Então... eu vejo, e barato. Nosso sistema, a doutora Wanda está colocando aqui mais uma vez, Marcelo, a doutora Wanda está colocando mais uma vez que um dos problemas que nós temos, de fato, é a questão da formação. Realmente. Né? Detalhe, exatamente.
Eu diria que a gente tem um software equilibrado, conteúdo, facilidade de trabalhar e investimento. Então, eu diria que a grande vantagem, o grande mérito nosso é ter um equilíbrio do sistema. Sobre essa parte da formação, eu queria colocar o seguinte, a gente vê que em muitas fazendas, às vezes, nós temos um melhor profissional de campo, ele tem baixa escolaridade. Então, isso é uma coisa meio comum de acontecer. Mas ele quase sempre é um profissional que tem os princípios que a gente deseja. Então, para nós, eu diria o seguinte, esse profissional de baixa escolaridade, mesmo que ele tenha esse problema, ele é uma peça fundamental. Então, a ideia nossa é adequar a ferramenta, e a gente tem feito esse processo em várias propriedades, tá? Onde temos um profissional com baixa escolaridade, mas ele é um profissional muito relevante. Então, a ideia nossa não é substituir essas pessoas. Na verdade, baixa escolaridade, o que você está querendo dizer, Marcelo, e eu concordo consigo, é que baixa escolaridade não quer dizer baixa competência, né? Não, muito pelo contrário. Ele muitas vezes é o mais importante da fazenda. Exatamente. Existem muitas pessoas que têm baixa escolaridade, mas que são muito competentes naquilo que fazem, especialmente no campo. Que se calhar você não pode colocar o melhor engenheiro agrônomo lá, não vai fazer o que ele faz com o conhecimento da experiência do dia a dia que ele próprio tem, que ele próprio possui. Então, isso que você acabou de falar faz todo sentido. E é por isso que a formação, às vezes nós pensamos que a formação é ir para a universidade, é fazer um monte de MBA, quando se trata de formação, fazer um monte de MBA é importante, obviamente, né? Mas a formação tem outros componentes, a formação de campo também é importante, a formação que tenha a ver com a especialidade, né? Aquilo exatamente em que nós precisamos ser bons, é outro tipo de formação e nesse contexto tem muitas pessoas que têm conhecimento de campo que podem também nos ensinar bastante. Mas eu acho que eu estou a ter um bocadinho de dificuldade. Eu não sei se é comigo aqui ou com o Marcelo, mas eu estou a ter um bocadinho de dificuldade, estou a perder um bocado. Só para comentar, o que a gente percebe é que esses profissionais de campo aí, a gente aprende muito com eles. Então, para nós é muito importante, no final, trabalhar com essa equipe de campo, com experiência, e são eles que, na verdade, possibilitam a gente evoluir com o software. Porque nós estamos investindo em tecnologia. Marcelo, vamos encerrar. Nós estamos aqui, temos 1 minuto e meio para encerrar. E eu vou agradecer a tua presença, Marcelo, e vou agradecer a presença de todos. Dizer que nós estamos à disposição de todos para continuarem a conversar conosco pelos meios que nós possuímos, tanto o meu... Podem mandar um direct para mim, podem mandar um direct para o Marcelo também, aqui mesmo pelo Instagram ou pelo Facebook. Temos também as páginas as nossas redes sociais das empresas, né? O Marcelo tem a AgriSoft e temos também a página do Grupo Joxil, então quem tiver dúvida pode também mandar as suas dúvidas. Quem tiver um projeto ou uma ideia de projeto pode também nos mandar. Aqui está... o Gideão está aqui a dizer, já, está ótimo. Realmente, está ótimo. Eu também acho que a nossa discussão está muito boa. Mas nós tínhamos reservado tínhamos reservado a nossa live para 1 hora, vamos cumprir isso, né? E na semana que vem podemos marcar uma outra para discutirmos alguma particularidade do software, tanto do software quanto enfim, do que nós tivermos que fazer. E, mais uma vez, agradeço a todos e podem contar sempre conosco para tirar dúvidas. Perfeito. Alô? Oi, João, deixa eu ver. Voltou aqui, vamos ver. Tá me escutando? Espera aí. Alô?
Marcelo, vamos encerrar aqui também no Facebook, né? Bom, sim, senhores, eu agradeço a presença. Nossa intenção é passar agora informações organizadas com tecnologias voltado ao agronegócio. É isso aí. Nós aguardamos eventualmente perguntas, questionamentos, e a gente pretende, ao longo das próximas semanas, fazer outras apresentações como essas, focadas e de forma interativa. Tá? Novamente, obrigada pela atenção e, por favor, nos coloque em questionamento, desafios. Esse é o nosso papel, buscar encontrar soluções para essa operação. Isso aí, Marcelo. Muito obrigado e nos falamos. Abraço. Obrigado, um abraço, até mais.